Primeiro em Colossenses capítulo 1. La primera está en Colosenses capítulo 1. Vamos ler os versos de 9 a 12. Vamos a leer los versículos 9 al 12. Colossenses 1, 9. Colosenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. E a segunda oração está em Efésios capítulo 3, La segunda oración está en Efesios capítulo 3, versos 14 a 21. versículos 14 a 21. Podemos fazer essa leitura somente em espanhol. Podemos hacer esta lectura solamente en español. Efésios 3, 14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo santo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Pai, confiamos a Tua palavra lida às Tuas próprias mãos. Querido Padre, confiamos esta palabra leída en tus propias manos. Ilumina os olhos do nosso entendimento nesta manhã. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Tua boca. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ser misericordioso conosco e fala ainda uma vez mais ao nosso coração. Sé misericordioso con nosotros y habla una vez más a nuestros corazones. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Irmãos, temos então considerado esse assunto do nosso chamamento em direção à plenitude de Cristo. Hermanos, hemos considerado este asunto de nuestro llamamiento en dirección a la plenitud de Cristo. Quando fazemos correspondência com o nosso irmão Pablo antes desse encontro, Cuando nos escribimos con nuestro hermano Pablo antes de este encuentro, ele nos comunicou que o encargo de alguns irmãos, o desejo de alguns irmãos aqui, él nos comunicó que el deseo de algunos hermanos aquí era que compartilhássemos algo relacionado à restauração da igreja. era que compartiésemos algo relacionado con la restauración de la iglesia. Exatamente esse tema, a plenitude de Cristo, Exactamente este tema, la plenitud de Cristo, é o propósito de Deus com relação à igreja. es el propósito de Dios con relación a la iglesia. Como Deus restaura a igreja? ¿Cómo
¿Cómo restaura Dios a la iglesia? Revelando em frescor algo mais das glórias de Cristo. Revelando de una manera fresca, una vez más, las glorias de Cristo. A Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos veteranos. La epístola a los hebreos fue escrita para cristianos veteranos. O capítulo 5 de Hebreus diz que já havia um tempo decorrido de vida cristã. El capítulo 5 de Hebreos dice que ya ha pasado un tiempo de vida cristiana. Eles não apenas eram cristãos já veteranos, mas também estavam cansados. Ellos no solo eran cristianos veteranos, sino también estaban cansados. Creio que aqui também há muitos cristãos veteranos. Pienso que aquí también hay muchos cristianos veteranos. Espero que não haja nenhum cansado. Espero que no haya ninguno cansado. Mas a palavra do livro de Hebreus Pero la palabra del libro de Hebreos é direcionada a cristãos veteranos e está cansados. dirigida a cristianos veteranos y cansados. Eles estavam sendo pressionados por muitas tribulações. Estaban siendo presionados por muchas tribulaciones. Capítulo 10 diz que eles sofreram até mesmo o espólio dos seus bens. Y el capítulo 10 dice que ellos sufrieron incluso hasta O espólio, a perda dos seus bens. la pérdida de sus bienes. Porque tinham consciência de possuírem um patrimônio superior e durável. Porque tenían la conciencia de poseer un patrimonio superior y durable. Ou seja, eles tinham visão espiritual. Es decir, que ellos tenían visión espiritual. Não viviam uma vida cristã confortável, como a maioria de nós vive. No vivían una vida cristiana confortable como la mayoría de nosotros vivimos. Estavam vivendo tempos de muita tribulação, Estaban viviendo tiempos de mucha tribulación tempos de perseguição, y tiempos de persecución. quando nenhum cristão pode ficar em cima do muro. Cuando ningún cristiano puede quedarse encima del muro. Uma posição para cá ou para lá tem que ser tomada. Hay que tomar una decisión para un lado o para otro. Então, nessa situação de pressão, Entonces, en esa situación de presión, eles tomaram a boa decisão, ellos tomaron una buena decisión. permaneceram fiéis ao Senhor. Permanecieron fieles al Señor. Então, o autor de Hebreus nos louva a respeito da sua perseverança. Entonces, el autor de Hebreos alaba la perseverancia de Dios. Eles haviam até ali perseverado. Hasta allí ellos habían perseverado. Mas também o autor diz: tens necessidade de perseverança, Pero también el autor dice, tienen necesidad de perseverar, para que eles continuem em perseverança. para que continúen perseverando. Então ele vai dizer assim no capítulo 6: Se va a decir así en el capítulo 6, para que, havendo feito a vontade de Deus, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcanceis a promessa. alcancéis la promesa. Qual é a promessa ligada ao livro de Hebreus? ¿Cuál es la promesa que está ligada al libro de A Hebreos? plenitude de Cristo. La plenitud de Cristo. E no livro de Hebreus é chamado de o reino. Que en el libro de Hebreos es llamado el reino. No final do capítulo 12. Al final del capítulo 12, Recebendo nós um reino inabalável. recibiendo nosotros un reino inconmovible. Não sejamos como Esaú, que era impuro e profano. No seamos como Saúl, que era impuro y profano. Então retenhamos a graça Entonces retengamos la gracia para servirmos a Deus, para servir a Dios, de modo a agradá-lo, de modo que lo agrademos, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. con reverencia y santo temor, porque nuestro Dios es fuego consumido. Qual foi o antídoto que o Espírito Santo usou ¿Cuál fue el antídoto que usó el Espíritu Santo para encorajar cristãos veteranos e cansados? para alentar a los cristianos veteranos y cansados? Uma visão renovada das glórias de Cristo. Una visión renovada de la gloria de Cristo. Irmãos, isso é tão importante. Hermanos, es tan importante. Não há nenhuma estratégia, nenhum movimento, nenhum voto que possa nos restaurar diante do Senhor. No hay ninguna estrategia, ni movimiento, ningún voto que nos pueda restaurar delante del Señor. A única coisa capaz de nos restaurar diante de Deus, La única cosa capaz de restaurarnos delante de Dios, de restaurar a igreja de Deus, de restaurar la iglesia de Dios, é uma visão renovada das glórias do nosso Senhor. es una visión renovada de la gloria de nuestro Señor Jesús. Por isso, as duas orações que nós lemos, Por eso las dos oraciones que leímos, Colossenses 1 e Efésios 3, Colosenses 2 y Efesios 3, são rogos de Paulo ao Senhor por plenitude. son ruegos de Pablo al Señor por plenitud. Como nós falamos, o coração de Paulo era um coração cheio de Cristo. Como dijimos, el corazón de Pablo era un corazón lleno de Cristo. Ele dizia que o desejo dele era ganhar mais de Cristo. Él decía que su deseo era ganar más de Que Cristo. o conhecimento de Cristo para ele era sublime e incomparável. Que el conocimiento de Cristo era para él sublime e incomparable. Podemos dizer que, por um lado, Paulo era um cristão, entre aspas, tão insatisfeito
Podemos decir que por un lado, Pablo era un cristiano entre comillas, tan insatisfecho, Porque há um mistério envolvido aí. porque allí hay un misterio. Quanto mais de Cristo nós temos, Cuanto más tenemos de Cristo, mais desejo por Cristo nós temos. más deseo de Cristo tenemos. Essa era a vida de Paulo. Y esa era la vida de Pablo. E ele sabia que no eterno propósito de Deus Y él sabía que en el propósito eterno de Dios é conduzir todos os seus santos, es como si todos sus santos, conduzi-los à plenitude de Cristo. conducidos a la plenitud de Cristo. Então você se lembra que no capítulo 4, 13 de Efésios, Si ustedes recuerdan el capítulo 4, versículo 13 de ele Efesios, vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé él va a decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Não conhecimento em si mesmo das doutrinas da Bíblia. No el conocimiento en sí mismo de las doctrinas de la Biblia. Elas são muito importantes. Ellas son muy importantes. Como já vimos, nós podemos tocar as doutrinas e não tocar Cristo. Pero como ya vimos, podemos tocar las doctrinas y no tocar a Cristo. Precisamos tocar Cristo nas doutrinas. Necesitamos tocar a Cristo en las doctrinas. Então, quando Paulo diz o pleno conhecimento de Deus, Cuando Pablo dice el conocimiento pleno de Dios, a plena varonilidade, la plena, un varón perfecto o pleno, e a medida da estatura da plenitude de Cristo. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esse é Efésios 4:13. Eso es Efesios 4:13. Plenitude de Cristo. La plenitud de Cristo. Esse é o termo que Paulo usa. Ese es el término que Pablo Para usa. ele é muito claro Para él está muy claro que a cabeça da igreja, obediente até a morte de cruz, que la cabeza de la iglesia es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. e está no trono, à destra da majestade. Y está en el trono, a la diestra de la majestad. E o que ele está aguardando? ¿Qué está esperando él? Que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus Que pés, todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. que o seu encabeçamento seja reconhecido universalmente, Que su encabezamiento sea reconocido universalmente e que a igreja, que é o seu corpo, y que la iglesia, que es su cuerpo, seja unida a ele de tal forma, que esté unida a él de tal a forma. palavra que ele usa escrevendo aos Tessalonicenses, La palabra que usa escribiendo a los tesalonicenses. que Cristo seja glorificado em vós Que Cristo sea glorificado en vosotros e vós glorificados nele. y vosotros glorificados en él. E a palavra que ele usa ali tem o sentido de admirável. Y la palabra que él usa ahí tiene el sentido de Admirável. admirable. Então, quando se olhar para a igreja, Entonces, si se mira a la iglesia, o que irá chamar a atenção do universo lo que llamará la atención del universo é que Cristo será admirável na igreja. Cristo será admirado en la iglesia. Esse é o propósito de Deus para nós. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Se é tão imenso esse propósito de Deus, Ese propósito de Dios es tan inmenso você acha que Deus perderia tempo conosco? que piensa que Dios va a perder el tiempo con nosotros. Você acha que Ele não teria que usar todas as circunstâncias de nossa vida para nos transformar? Que piensa que Él no va a usar todas las circunstancias de nuestra vida para transformarse. Sim, Ele está fazendo. Sí, Él lo está haciendo. Nós não somos carentes de uma leitura adequada. Nosotros necesitamos, nos hace falta una lectura adecuada, Porque a nossa leitura é muito deficiente. porque nuestra lectura es muy básica. Então, qual é a primeira oração que Paulo faz pelos Efésios? ¿Cuál es la primera oración que Pablo hace por los Efesios? Iluminados os olhos do vosso coração. Alumbrando los ojos de vuestro corazón. Efésios 1:17. Efesios 1:17. 17 e 18. 17 y 18. Para que possam saber qual é a esperança do seu chamamento. Para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Você percebe então claramente qual é a carga do coração de Paulo? Percibe claramente usted cuál es la carga del corazón de Pablo. Deus nos chamou. Dios nos llamó. Para quê? ¿Para qué? Qual é a esperança do seu chamamento? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Que Cristo seja glorificado em vós. Que Cristo sea glorificado en E vosotros. que vós glorificados nele. Y vosotros glorificados en Para Él. que ele seja admirado por todo o universo. Para que Él sea admirado por todo el universo. Na vida da igreja. En la vida de la iglesia. Que propósito imenso. Qué propósito inmenso. Por isso o deserto. Por eso existe el Ele desierto. nos chamou do mundo, do Egito. Él nos llamó del mundo, de Egipto. A plenitude de Cristo está diante de nós. La plenitud de Cristo está adelante de nosotros. Mas o nosso coração não é adequado. Pero nuestro corazón no es adecuado. Então, entre o Egito e Canaã há um longo deserto. Entonces, entre Egipto y Canaán existe un largo desierto Para saber onde está o teu coração. para
saber lo que hay en tu corazón. Então nós temos a cobiça, Entonces tenemos la codicia, a murmuração, la as murmuración, idolatrias, las e idolatrías tudo aquilo que vimos ontem. y todo lo que vimos ayer. Essas escórias estão em nosso coração. Esas historias están en nuestro O corazón. que nós podemos fazer? ¿Qué podemos hacer? Levantar as pedras do jardim de Deus, Levantar las piedras del jardín de Dios para que os raios do sol da justiça, para que los rayos del sol de aquele justicia, que venceu o mundo, aquel que venció al mundo, venceu a carne, venció la carne, venceu as cobiças, venció las codicias, venceu a murmuração, venció la murmuración, aquele que tocou a bacia e a toalha, aquel que tomó la palangana y la toalla lavou os pés dos seus y discípulos, lavó los pies de sus para discípulos, que esses raios poderosos para que esos rayos poderosos possam exterminar os vermes do nosso coração. puedan terminar los gusanos de nuestro corazón. Que boa notícia para nós. Qué buena noticia, hermanos. Precisamos, podemos e necessitamos ter comunhão com o nosso Senhor Necesitamos y podemos tener comunión con nuestro Señor com relação a esses assuntos do nosso coração. con relación a estos asuntos de nuestro corazón. Esse é outro encorajamento do livro de Hebreus. Ese es otro aliento del libro de Hebreos. Acheguemos ao trono da graça. Aproximémonos al trono de la gracia. O que nós vamos receber não é juízo, Lo que vamos a recibir no es juicio. nós vamos encontrar graça Nosotros vamos a encontrar e gracia, vamos encontrar misericórdia vamos a encontrar misericordia para socorro em ocasião oportuna. para el socorro en la ocasión oportuna. Trono da graça. El trono de la Que gracia. expressão mais maravilhosa é. ¿Qué expresión más maravillosa es esa? Então, quando Paulo ora essas duas orações, Entonces, cuando Pablo ora estas dos oraciones, a sua carga é plenitude. su carga es la plenitud. O coração e o espírito de Paulo El corazón y el espíritu de Pablo não podem ficar atrás neste assunto. no pueden quedarse atrás en este asunto. Paulo vê o que significa a plenitude de Deus. Pablo ve lo que significa la plenitud de Dios. Se nós buscarmos resumir qual foi a visão celestial de Paulo, Si buscásemos resumir cuál fue la visión celestial de Pablo, vamos resumir uma frase. lo vamos a resumir en una frase. Paulo viu novo homem de uma nova criação. Pablo vio un nuevo hombre, una nueva creación. Ele viu que todo o universo, Él vio que todo el universo, na consumação do propósito de Deus, la consumación del propósito de Dios, sua atenção voltada para esse novo homem da nova criação. tenía toda su atención vuelta hacia ese nuevo hombre de la nueva creación. Então imagine homem universal, Entonces, imagina un hombre universal, homem coletivo. un hombre colectivo. A cabeça desse homem é o Cristo glorioso. La cabeza de ese hombre es el Cristo glorioso. Essa cabeça está no trono da majestade. Y esa cabeza está en el trono de la majestad. Esses dias juntos nós cantamos lindo cântico. En esos días nosotros cantamos un cántico precioso. No seu trono de graça ele está. En su trono de gracia Él está. E ninguém pode movê-lo desse lugar. Y nadie puede moverlo de ese Nem a lugar. ele nem o seu trono. Ni a Él ni a su trono. Então o que ele está fazendo nesse trono? ¿Qué Él está haciendo en ese trono? Ele vive para interceder por nós. Él vive para interceder por nosotros. Hebreus capítulo 7. Hebreos capítulo E 7. o que mais ele está fazendo? ¿Qué otra cosa está haciendo? Conduzindo muitos filhos à glória. Llevando muchos hijos a la gloria. Âncora da alma, segura e firme. El ancla del alma, segura y firme. Então, quando Paulo ora por plenitude, Entonces, cuando Pablo ora por la plenitud, diante dele está esse homem universal. delante de él está ese hombre universal. Irmão, não considere esse assunto doutrinário apenas. No, hermano, no considere este asunto de manera puramente doctrinal. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos. Necesitamos orar al Señor para que Él abra nuestros ojos. Sempre nós seremos guiados por uma visão. Nosotros siempre seremos guiados por una visión, Seja essa visão qual for. sea cualquiera que sea esa visión. Seja uma visão deficiente do Evangelho, Sea una visión deficiente del Evangelio, seja uma visão inadequada do mundo, sea una visión inadecuada del mundo. alguma visão irá nos conduzir. Alguna visión nos va a conducir. Uma visão filosófica, Una visión seja filosófica, lá o que for. sea lo que sea. Então, como carecemos nós, como filhos de Deus, Entonces, ¿cuánta falta nos hace como hijos de Dios que dobremos os nossos joelhos? que doblemos nuestras rodillas? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. Esse é o apóstolo Paulo. Eso lo dice el apóstol A Pablo. mesma coisa tem que ser verdadeira Lo conosco. mismo tiene que ser verdad con E nosotros. qual é a nossa oração? ¿Y cuál es nuestra oración? Senhor, abre os meus olhos. Abre mis ojos. Eu quero ver este homem universal. Yo quiero ver este hombre O universal, novo homem da nova criação.
criação. el nuevo hombre de la nueva creación. Porque tudo que o Senhor está fazendo comigo, Porque todo lo que el Señor está haciendo en mí, tudo que o Senhor está fazendo com a igreja, todo lo que el Señor está haciendo con la iglesia, tem este propósito. tiene que ver con este propósito. Deus trabalha no turno da noite. Dios trabaja en el turno de noche. Ele não dormita e não dorme porque é o guarda de Israel. Él no duerme, él no se queda dormido porque Él es el guarda de Israel. Seu propósito é tão imenso. Su propósito es tan inmenso. Então Cristo é o cabeça glorioso desse novo homem. Cristo es la cabeza gloriosa de este nuevo hombre. E a igreja é o seu corpo. Y la iglesia es su cuerpo. E Paulo aí usa de novo a palavra plenitude. Y Pablo usa ahí nuevamente la palabra plenitud. Efésios 1:23. Efesios 1:23. A igreja é o seu corpo. La iglesia es su cuerpo. A plenitude. La plenitud. Daquele que tudo enche em todo Aquel refino. que todo lo llena en todo. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo es la plenitud de Dios. A igreja é a plenitude de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Esse é o mistério de Deus. Ese es el misterio de Dios. Por isso ele também ora em Colossenses. Por eso también Él ora en Colosenses. Veja o capítulo 2, Vea el capítulo 2, versos 1 e 2. versículos 1 y 2. Gostaria que saibais que grande luta venho mantendo por vós, Deus Laodicense, e por quantos não me viram face a face. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Uma pergunta aqui. Una pregunta aquí. Qual é essa luta? ¿Cuál es esta lucha? Paulo nem conhecia os de Colossenses. Pablo ni conocía a los Quem colosenses. fundou essa igreja foi Epáfras. Quien fundó esta iglesia fue Pafras. Vocês não me viram face a face, Paulo disse. Ustedes nunca me vieron cara a cara, le dice Pablo. Qual era a luta dele por essa igreja? ¿Cuál es la lucha que él tenía por esta iglesia? Oração, Oración, intercessão, intercesión, para que acontecesse o que com eles? para que ocurriera qué con ellos. Veja o verso 2. Vea el versículo 2. Para que os seus corações sejam confortados, Para que sean consolados sus corazones, sejam vinculados juntamente em amor sean unidos en amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção e entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer plenamente el misterio de Dios el Padre, Cristo. A mesma carga no coração de Paulo, La misma carga estaba en el corazón por uma assembleia que não foi estabelecida por ele, por una iglesia que no había sido establecida por él. porque Paulo vê o novo homem da nova criação. Porque Pablo ve al nuevo hombre de la nueva creación. Então, aqui mesmo, nessa luta em oração, Entonces aquí mismo en esta lucha en oración, ele diz que eles necessitavam estar juntos, él dice que ellos necesitaban estar juntos vínculos de amor. en vínculos de amor. Também disse isso aos Efésios, También le dice eso a los efesios, juntamente com todos os santos. juntamente con todos los santos. Porque se eles não mantivessem esses vínculos de amor, Porque si ellos no mantienen esos vínculos de amor, eles não poderiam chegar à plenitude de Cristo. no podrían llegar a la plenitud de Cristo. Não teriam pleno No entendimento. tendrían pleno entendimiento. Porque ninguém tem todo o entendimento. Porque nadie tiene todo el entendimiento. Nós carecemos uns dos outros. Nosotros necesitamos nosotros. Então, essa é a visão de Paulo. Entonces, esta es la visión de Pablo. O novo homem da nova El criação. nuevo hombre de la nueva creación. Agora, irmãos, Ahora, hermanos, quando nas duas orações que nós lemos, en las dos oraciones que leímos, o foco de plenitude continua. el foco de atención de la plenitud continua. Então, Colossenses 1, versículo 9, Colosenses 1, versículo 9. ele diz que pedia a Deus que eles transbordassem de pleno conhecimento. Él dice que él le pedía a Dios que ellos pudieran transbordar del conocimiento pleno. Você sabe que a palavra aqui é epignose, Usted sabe que la palabra aquí es que epignosis. Paulo usa várias vezes. Que Pablo usa varias veces. Pleno conhecimento Conocimiento pleno da sua vontade. de su voluntad. Aqui não é uma vontade específica. Aquí no se trata de una voluntad específica. Conhecer a vontade de Deus aqui, conhecer a vontade de Deus ali. Conocer la voluntad de Dios aquí o conocer la voluntad de Dios Aqui allí. ele está falando dessa vontade de Deus. Aquí está hablando de esa voluntad de Qual é a Dios. vontade de ¿Qué Deus? voluntad de Dios? Que Cristo seja glorificado em nós e nós nele. Que Cristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Que Él. Cristo seja formado em nós. Que Cristo sea formado en nosotros. Então a sua vontade é que o novo homem da nova criação apareça. Entonces su voluntad es que aparezca el nuevo hombre de la nueva creación. A criação geme e soporta angústias até agora. La creación entonces gime con dolores de parto hasta hoy. A criação é ignorante a respeito desse propósito.
La creación está ignorante respecto a este propósito, mas ela está envolvida neste propósito. pero está involucrada. Por isso ela geme e sofre angústias até agora. Por eso ella gime y sufre angustia hasta hoy. Mas não haverá nenhuma restauração para essa criação, Pero no habrá ninguna restauración para esta creación sem que primeiro haja a restauração da igreja. sin que primero sea restaurada la iglesia. Porque a igreja é primícias de Deus. Porque la iglesia es las primicias de Dios. Por isso Pedro também vai dizer que o juízo começa pela casa. Por eso Pedro va a decir también que el juicio comienza por la casa de Dios. O juízo começa pela casa, El juicio comienza por la e casa. a glória começa pela casa. Y los dolores comienzan por la E a casa. ardente expectativa da criação aguarda Y la expectación ardiente de la creación es aguardar a revelação da glória dos filhos. la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Que maravilhosa revelação! Qué maravillosa relación. Quanto nós precisamos compreender com nossos joelhos dobrados. ¿Cuánto necesitamos comprender con nuestras rodillas dobladas? Então, quando Paulo ora em Efésios 3, que nós lemos, Entonces, cuando Pablo ora en Efesios 3, ya leímos, verso 14, versículo 14, por esta causa. él dice, por esta causa. Essas são apenas palavras introdutórias. Esas son las palabras, apenas las palabras introductorias. Não são No apenas. son apenas palabras introductorias. Por quê? ¿Por qué? Porque Paulo está dizendo que ele tem uma causa. Porque él dice aquí que él tiene una causa. Ele não vai deixar se perturbar com outros assuntos. Él no va a dejar que otros asuntos Ele lo não vai se perturben. envolver com mais nada. No se va a involucrar con nada más. Ele tem uma causa. Él tiene una causa. Por isso que ele diz: prossigo para o alvo. Por eso él dice, prosigo hacia el blanco. Único alvo. Un único blanco. O prêmio de uma soberana vocação. El premio del supremo llamamiento o vocación. Paulo podia ter família ou não ter família. Pablo podía tener familia o no tener. Ter trabalho ou não ter trabalho. Tener trabajo o no tener Isso trabajo. era completamente secundário. Eso es totalmente O secundario. coração de Paulo era um coração conquistado. El corazón de Pablo es un corazón conquistado. Um homem de uma causa. Un hombre de una causa. Por essa causa. Por esta causa. E a causa está no capítulo 2 de Efésios. Y la causa está en el capítulo 2 de Efesios. O novo homem da nova criação. El nuevo hombre de la nueva creación. Efésios 2:15. Efesios 2:15. Ele criou em si mesmo um novo homem. Creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. Mas nós não vemos ainda esse novo homem. Pero todavía no vemos ese nuevo hombre. Não vemos partes dele. Solo vemos partes de él. O universo não vê nada desse novo El homem. universo no ve nada de ese nuevo Mas hombre. chegará o dia Pero llegará el día em que Cristo será admirado no seu santo. en que Cristo será admirado en sus santos. E o Espírito Santo é o fiel servo Y el Espíritu Santo es el siervo fiel que veio para realizar esse trabalho. que vino a realizar este O trabajo. trabalho de Cristo na cruz foi tremendo, La obra de Cristo en la cruz fue tremenda. mas nunca podemos minimizar a obra do Espírito Santo. Pero nunca deberemos minimizar la obra del Espíritu Nós Santo. poderemos colocar o Calvário em um nível e o Pentecostes em outro nível. Podemos poner el Calvario en un nivel y el Pentecostés en otro nivel. Podemos dizer com toda segurança: Podemos decir con toda seguridad, a obra do Pentecostes la obra de Pentecostés é tão santa quanto a obra do Calvário. es tan santa como la obra del Calvario. Uma foi a obra de Deus, o Filho. Una fue la obra de Dios el Hijo, A outra é a obra de Deus, o Espírito Santo. la otra es la obra de Dios el Espíritu Santo. Por que ela será realizada com toda certeza? ¿Por qué será realizada con toda seguridad? Porque Cristo a confiou aos ombros do Espírito Santo. Porque Cristo la confió en los hombros del Espíritu O Santo. Espírito Santo não irá falhar. Y el Espíritu Santo no va a fallar. Ele irá usar todas as adversidades, Él va a usar todas las até adversidades, mesmo sobre os nossos descaminhos. hasta incluso nuestros caminos cerrados. Ele continuará trabalhando Él seguirá trabajando de uma maneira tão fiel, de una manera tan fiel, tão assombrosa para nós. tan asombrosa. Quando Deus chama Jonas, Jonas vai para o caminho oposto. Cuando Dios llama a Jonás, Jonás se fue por el camino Mas contrario. ali estava o trabalho de Deus seguindo com Jonas. Pero ahí estaba la obra de Dios siguiendo a Jonás. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, só problemas. solo había problemas. Mas ali estava o Senhor fielmente trabalhando. Pero allí estaba el Señor trabajando fielmente Até que ele alcançou o que ele desejava em Pedro. hasta que alcanzó lo que él deseaba en Pedro. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Cuando tú regreses, Pedro, fortalece a tus hermanos. Então, esse é o propósito imutável de Deus. Entonces ese es el propósito inmutable de Dios. Nós adoramos o Senhor porque Ele nos escolheu para este propósito.
Y adoramos al Señor porque Él nos escogió para este Ele propósito. poderia não ter nos escolhido, Él podía no habernos escogido, mas Ele colocou suas vistas sobre nós. pero Él colocó sus ojos sobre nosotros. Sabe o que um dos profetas diz? ¿Sabe lo que dicen los profetas? Que ele se via como um aborto sangrando à beira do caminho. Dice que Él era como un abortivo sangrando en el costado del camino. Então alguém passou e deu atenção a ele. Y entonces alguien pasó y le prestó atención. Esse éramos nós. Y eso éramos nosotros, Um aborto à beira do caminho. como un abortivo a la orilla del camino. Mas ele nos chamou. Pero Él nos llamó Ele nos escolheu. y Él nos escogió. Fiel é Deus. Fiel es Dios. E por ele fosse chamados ¿Y por quién fuisteis llamados? à comunhão do seu Filho Jesus. A la comunión con su Hijo, Jesucristo. Nós éramos Mefibosete Nosotros éramos como Mefiboset e viemos a comer na mesa do rei. y vinimos a comer a la mesa del rey. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então, como Paulo poderia orar de uma maneira diferente? ¿Cómo podría Pablo orar de una manera diferente? Ele vê essas coisas com tal claridade. Él ve estas cosas con tal que claridad. ele tem que orar dessa maneira. Él tiene que orar de esta manera. Por esta causa. Por esta causa. O novo homem da nova criação. El nuevo hombre, de la nueva É creación. por esta causa que eu ponho meus joelhos, Por esta causa yo doblo mis rodillas delante de Dios, do qual toma o nome toda a família, de quien toma nombre toda familia, no céu e na terra. los cielos y la E o tierra. que ele pede nessa oração? ¿Qué pide Pablo en esta oración? Efésios capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 16. versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória. Para que conforme a las riquezas de su gloria. Aos Colossenses, na oração que lemos, ele usa uma expressão semelhante. Para los colosenses, en la oración que dimos, él usa una expresión semejante. Ele diz que sejais fortalecidos com todo o poder, Él dice que seáis fortalecidos con todo poder, segundo a força da sua glória. según la fuerza de su gloria. Verso 11, En el versículo 11, Colossenses 1. Colosenses 1, Força da sua glória. la fuerza de su gloria. E em Efésios, a riqueza da sua glória. Y en Efesios dice la riqueza o las riquezas de su gloria. Deixe-me falar algo sobre isso. Déjeme hablar un poco sobre A glória do nosso Senhor Jesus la gloria de nuestro Señor é Jesús. tão formidável, maravilhosa, Tan maravillosa y formidable que ao contemplá-la, que al contemplarla nós somos por ela transformados. somos transformados por ella. Meditação e contemplação La meditación y la contemplación têm sido disciplinas espirituais perdidas han no sido, meio do povo de Deus. son disciplinas espirituales que se han perdido en medio del pueblo de Dios. Nós vivemos em uma geração instantânea, Vivimos en una generación instantánea onde quase todas as coisas são automáticas. donde casi todas las cosas son automáticas. Os caixas são automáticos, os carros são Los automáticos. cajeros son automáticos, los autos son E automáticos nós achamos que Deus é automático, y pensamos que Dios es automático. mas Deus não é automático. Pero Dios no es automático. Então, contemplação e meditação Entonces, la contemplación y la meditación são artes perdidas. son artes que se han perdido. Quando João falava a respeito do Senhor Jesus, Cuando Juan hablaba respecto al Señor ele não Jesús, apenas disse que o viu e o apalpou, él no dice que simplemente lo vio y luego se fue, mas ele o contemplou. sino que él lo contempló. Isso fala de um olhar detido e minucioso. Eso significa una mirada detenida y minuciosa. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos diante do Senhor. Vamos a hacernos una pregunta a nosotros mismos delante del Señor. Quanto tempo temos passado contemplando o Senhor Jesus? ¿Cuánto tiempo hemos pasado contemplando al Señor Jesús? Isso é diretamente proporcional à nossa transformação. Y esto es directamente proporcional a nuestra transformación. Nós somos muito ativistas Nosotros somos muy e activistas nos preocupamos muito com a obra de Deus. y nos preocupamos mucho de la obra de Dios. Mas o nosso Senhor Jesus disse que Deus só tem uma obra. Pero nuestro Señor Jesús dijo que Dios tiene solamente una obra. A obra de Deus é essa: La obra de Dios es esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. que creáis en Él que Él envió. Sabemos que esse crer significa uma vida unida. Y nosotros sabemos que ese creer significa una vida unida. Então, qual é a obra de Deus? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? É que nós conheçamos bem o nosso Senhor. Que conozcamos bien a nuestro Señor. Porque tudo mais será resultado disso. Porque todo lo demás será el resultado de eso. Nossas atividades, nossos encargos, nosso serviço, Nuestras actividades, nuestro cargo, nuestro servicio, nosso encargo evangelístico, nuestra carga evangelística. tudo será resultado de uma contemplação de
Todo será el resultado de la contemplación del Señor. Certa vez Spurgeon estava pregando En cierta oportunidad, Spurgeon estaba predicando e havia advogado não cristão que gostava de ouvir. y había un abogado no cristiano que gustaba de oírlo. E todas as vezes que Spurgeon estava pregando em Londres, aquele advogado ia ouvir. Entonces, toda vez que Spurgeon predicaba en Londres, ese abogado iba a escuchar. Mas ele nunca se rendeu ao Senhor. Pero nunca se rindió al Señor. Então perguntaram para ele: o que você vem fazer aqui ouvindo Spurgeon? Y le preguntaron, ¿qué viene usted a hacer aquí a oír a Spurgeon? E por que você não entrega sua vida ao ¿Por Senhor? qué no le entrega su vida al Señor? Ele disse que iria ir para ouvir Spurgeon, Él dice que él iba a ir a oír a Spurgeon porque nenhum homem dizia como ele. porque ningún hombre era capaz de decir, oh, como Spurgeon. Spurgeon era um homem admirável Spurgeon era un hombre admirable pela glória do Senhor Jesus. Aquela glória por do la Senhor. gloria del Señor Jesús. Paulo, quando escreve Romanos 11, ele também diz isso. Pablo, cuando escribe en Romanos 11, dice también eso. Profundidade da riqueza. Oh, profundidad de las riquezas. Tantas doutrinas maravilhosas, podemos dizer, ele escreve em Romanos. Hay tantas doctrinas maravillosas que podemos decir que él escribió en Romanos. Justificação, santificação, Justificación, glorificação, santificación, glorificación, a vida do Espírito. la vida del Espíritu. E quando ele chega ao capítulo 11, Cuando él llega al capítulo 11, ele está com os joelhos dobrados. tiene sus rodillas dobladas. Profundidade da riqueza. Oh, profundidad de las riquezas. Admiração. Hay admiración. Irmãos, enquanto Cristo for comum para nós, Además, Cristo llega a ser algo común para nosotros. nunca chegaremos à sua plenitude. Nunca llegaremos a su plenitud. Então, como precisamos de joelhos dobrados? ¿Cuánto necesitamos de rodillas E dobladas? dessa oração nos nossos corações. Y de esta oración en nuestro Porque corazón. Paulo diz nessas duas orações Porque Pablo dijo en estas dos oraciones, o poder da sua glória, el poder de su a gloria, força da sua o la glória fuerza de su gloria e a riqueza da sua y glória. las riquezas de su gloria. Você viu essas duas expressões? ¿Se vio estas dos Ele expresiones? está dizendo que a glória de Cristo é transformadora. Él está diciendo que la gloria de Cristo es Por transformadora. isso, contemplando como por espelho a glória Por do eso, Senhor. contemplando como por un espejo la gloria del Señor, contemplando, Somos transformados somos transformados de glória em de glória gloria en gloria na sua própria glória. en su misma imagen. Nosso Senhor Jesus tem que ser a nossa sublime ocupação, Nuestro Señor Jesús tiene que ser nuestra suprema ocupación, não um anexo em nossas vidas. no un anexo en nuestras vidas. Então, nessas duas orações, Entonces, en estas dos oraciones, essa é a carga. que esa es la carga, Segundo a riqueza de sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. que según las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O Salmo 63 de Davi El Salmo 63 en la Biblia foi escrito quando ele estava no deserto de Judá. fue escrito cuando estaba David en el desierto No de Judá. deserto de Judá. Depois que Absalão usurpou o trono. Después que Absalón usurpó el trono. Você conhece a história? Usted conoce la historia. Uma situação triste e de prova para Davi. Una situación triste y de mucha prueba para David. Davi deixa Jerusalém e Absalão está no trono. David dejó Jerusalén y Absalón se quedó en el trono. Absalão deu um golpe de estado em Davi. Absalón dio un golpe de estado contra David. E Davi se retira do trono e vai para o deserto de Judá. Y David se retiró del trono y se fue al desierto de Judá. E quando ele chega ao deserto de Judá, ele escreve esse salmo. Y cuando llegó al desierto de Judá, escribió este salmo. Uma hora tão dura e tão difícil. En una hora tan dura, tan difícil. Mas sabe o que Davi tem a dizer? ¿Sabe lo que tiene que decir David? Mais ó. Más de uno. Ó Deus. Ó Deus. Oh Dios, Tu és o meu Deus forte. tú eres mi Dios fuerte. Eu te busco ansiosamente. Yo te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Mi alma tiene sed de ti. Meu corpo te almeja. Mi cuerpo te anhela. Numa terra árida, exausta e sem água. Una tierra árida, seca y exhausta. Esse é o deserto onde Davi está. Y ese era el desierto donde estaba E ele David. compara o seu coração àquela terra que ele vive. Y él compara su corazón con esa tierra que estaba viendo. Em um momento de tanta aflição. En un momento de tanta aflicción, Ele não está pedindo nada a Deus. él no le está pidiendo nada a Dios. Nem mesmo que Deus julgue o seu filho Absalão, Ni siquiera que Dios juzgue a su hijo Absalón, que havia usurpado seu trono. que había usurpado su trono. Mas ele continua a sua oração. Pero él continúa con su oración. Assim eu te contemplo. Así yo te contemplo. Ora, irmãos, ele está no deserto.
Oh, hermanos, él estaba en el desierto. Seu filho estava no trono. Su hijo estaba en el Ele trono. foi expulso de Jerusalém. Él había sido expulsado de E Jerusalén. ele diz: assim eu te contemplo, Y él dice, así yo te contemplo, para ver a tua força e a tua glória. para ver tu fuerza y tu gloria. Eu te contemplo no santuário, Yo te contemplo en el santuario, porque tua graça é melhor do que a vida. porque tu gracia y tu misericordia es mejor que la E vida. os meus lábios te louvam. Y en tus altares te alabo. Salmo 63. Salmo 60. 63. Ele faz uma comparação tão linda. Él hace allí una comparación tan preciosa. Ele diz que assim como meu corpo se farta de banha e gordura, Él dice, así como mi cuerpo se sacia de pan y de gordura, isso é uma satisfação do meu corpo, es una satisfacción de mi cuerpo, mas para a minha alma. pero para mi alma, No meu leito, quando de ti me recordo, en mi lecho, cuando me acuerdo de ti em ti medito nas vigílias da noite. y medito en ti en las vigilias de la noche. Olha as duas palavras que Davi usou. Entonces, vea las dos palabras que usó David. Eu te contemplo no santuário, Yo te contemplo en el santuario e em ti medito nas vigílias da noite. y medito en ti en las vigilias de la noche. Davi sabia que era contemplação. David sabía lo que era la contemplación. Por isso Davi foi um homem segundo o coração. Y por eso David fue un hombre según el corazón de Dios. Lá nos campos, cuidando dos rebanhos, Allá en los campos, mientras cuidaba los rebaños, Davi vivia a contemplar o Senhor. David vivía para contemplar al Señor. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, esse é o nosso chamado. ese es nuestro Não llamamiento. há nenhuma técnica para a restauração da igreja. No hay una técnica para la restauración de la Não iglesia. podemos mudar nada no meio de nós para que nós sejamos renovados. No podemos cambiar nada en medio nuestro para ser renovados. Nós vamos cantar os mesmos cantos, Vamos a cantar los mismos cánticos, vamos ouvir as mesmas mensagens, vamos a oír los mismos mensajes vamos ser servidos pelos mesmos servos, y vamos a ser servidos por los mismos siervos até que o Senhor venha. hasta que el Señor venga. Mas tudo será novo para nós. Pero todo será nuevo para nosotros. Cada dia, Cada día, se nós estivermos contemplando o nosso si nosotros estamos contemplando, Mas se isso não for uma realidade, pero si eso no es una realidad, tudo será aborrecedor para nós. todo será aburrido para nosotros Perderemos o frescor de y Cristo. perderemos la frescura de Cristo. Que nada e ninguém pode nos restaurar, Y nada, y nadie podrá a restaurarnos, não ser que o Espírito Santo nos dê uma visão renovada das glórias de Cristo, a no ser que el Espíritu Santo nos dé una visión renovada de la gloria de Cristo, assim como foi para os hebreus. así como le ocurrió a los hebreos. Então, a riqueza da sua glória. Entonces, las riquezas de su gloria. Como nós podemos ser fortalecidos com o poder? Como? ¿Cómo podemos ser fortalecidos con poder? Nós queremos viver uma vida santa? ¿Podemos vivir una vida santa? Queremos viver uma vida com poder ¿Queremos vivir una vida con poder para podermos agradar a Deus? para poder agradar a Dios, Para frutificar para Deus? para dar fruto para Dios? Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? A riqueza da sua glória. Las riquezas de su gloria. Essa é a chave. Esa es la clave. Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Então, observe que há vários elos nessa oração. Ve aquí, hay varios eslabones en esta oración. Então ele diz: e assim habite Cristo. Para que así habite Cristo. Então, se não há essa contemplação da glória de Cristo, Si no existe esta contemplación de la gloria de Cristo, a riqueza da sua glória, las riquezas de su gloria, nós não poderemos ter Cristo habitando em nosso coração. no podremos tener a Cristo habitando en nuestro corazón. Nós buscamos entender o que significa isso. Estamos entendiendo lo que significa esto. Pela regeneração, Cristo já mora em nós. Por la regeneración, Cristo ya habita en Quem nosotros. não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cristo está em nós. Cristo está en nosotros. Então, o que significa? E assim habite Cristo nos Pero nossos entonces, ¿qué significa para que habite Cristo en vuestro corazón? Nós já vimos. Ya lo vimos. Paulo está falando sobre uma habitação plena e profunda. Pablo está hablando aquí de una habitación plena y profunda. Não Cristo na sala de visitas do nosso coração. No Cristo en la sala de visitas de nuestro corazón. Mas Cristo em todos os cômodos e compartimentos do nosso coração. Cristo en todos los rincones y todos los compartimientos de nuestro corazón. Então nós vamos tomando as chaves de cada uma das portas. Entonces Él va tomando las llaves de cada una de las puertas, As portas do nosso coração. las puertas de nuestro corazón. E vamos entregando essas chaves nas mãos do Senhor. Y vamos entregando esas llaves en las manos del Señor. Então Ele segura as nossas mãos.
Entonces Él asegura nuestra mano. para que nós abramos as portas juntos. Él toma nuestra mano para que abramos juntos. Nós temos que abrir. Nosotros tenemos que abrir. O Senhor nunca irá derrubar uma porta, El Señor nunca va a derribar una puerta, porque Ele é manso e gentil. porque es manso y gentil. Esse é outro mistério. Ese es otro Porque misterio. Ele é todo poderoso. Él es todopoderoso. Ele nos comprou para Ele com seu Él sangue. nos compró para sí con su Mas sangre, Ele não derruba portas dos nossos corações. pero Él no derriba puertas de nuestro E corazón. nem das suas assembleias. Y tampoco en sus iglesias. Eu estou na porta de baixo. Yo estoy en la puerta y Se llamo. alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, então eu entrarei, entonces yo entraré, cearei com Ele e Ele. cenaré con Él y Él conmigo. Maravilhosa comunhão. Una comunión maravillosa. Então, como nossas mãos são tão trêmulas, Nuestras manos son tan tiemblan tanto, porque esses compartimentos estão fechados para o Senhor. porque los compartimientos están cerrados para el Señor. Então, nosso Senhor toma nossas mãos juntas dele, Entonces nuestro Señor toma nuestras manos junto a la de Él, para que nós abramos as portas de nosso coração. para que abramos las puertas de nuestro E corazón. Ele entra em cada um dos departamentos. Y Él entra en cada uno de los departamentos. Na sua luz, vemos a luz. Su luz, vemos la luz. Em ti está o manancial da vida. En ti está el manantial de la vida, Habite Cristo nos vossos corações. para que habite Cristo en vuestro corazón. Pela fé, Por la fe, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fim de poderes compreender junto com todos os santos. para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Compreender o quê? ¿Comprender qué? Largura, comprimento, altura e profundidade. Anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Do quê? ¿De qué? Alguns dizem do amor de Cristo. Algunos dicen del amor de Cristo, Mas não parece ser assim. pero no parece que es así, Porque ele coloca um outro elo ali. porque ahí Él coloca otro eslabón. Ele diz, e conhecer o amor de Cristo. Él dice, y de conocer el amor de Cristo. Então, a que parece referir essas medidas aqui? Entonces, ¿a qué se refieren estas medidas aquí? Se não são medidas do amor de Cristo, são medidas do quê? Si no son las medidas del amor de Cristo, son las medidas de qué? Parecem ser as medidas do que é dito no verso 11. Parece que son las medidas de lo que se dice en el versículo O 11. eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque é por esta causa, no versículo 14, Porque es por esta causa, en el versículo 14, é que Paulo ora. es que Pablo ora. A causa, como já vimos, é o novo homem da nova criação. La causa, como ya vimos, es el nuevo hombre de la nueva creación. Ou, colocado de outra maneira, O puesto de otra manera, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. el propósito eterno que estableció en Cristo Jesús. Por esta causa, Paulo dobra os seus joelhos. Por esta causa, Pablo dobla sus Então ele rodillas. diz, para vocês poderem compreender Entonces, Pablo dice, para que ustedes puedan comprender a altura desse eterno propósito, la altura de ese a propósito eterno, largura, o comprimento desse eterno la propósito, longitud de ese eterno propósito, la anchura de ese eterno o propósito, pleno conhecimento desse seu eterno propósito. entonces el conocimiento pleno de ese eterno propósito. Há dois homens singulares nas Escrituras Hay dos hombres singulares en las Escrituras com relação ao propósito eterno de Deus: respecto al propósito eterno de Dios. Moisés no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. Os dois sofreram um impacto devastador. Los dos sufrieron un impacto devastador. Moisés estava quase no trono do Egito. Moisés estaba casi en el trono de Egipto Deus o mandou para o deserto. y Dios lo envió al desierto. O deserto trabalhou em Moisés Y el desierto obró en Moisés 40 anos. durante 40 años. Então Deus o chamou. Y entonces Dios lo llamó. E mais à frente ele sobe ao Sinai. Y más adelante él subió al Sinaí. 40 dias ali. 40 días. O que acontece com Moisés? ¿Qué le pasó a Moisés? Podemos pensar, Deus toma aquele projeto do tabernáculo, Podemos decir o pensar que Dios tomó aquel proyecto del tabernáculo imprime no espírito de y Moisés, lo imprimió en el espíritu de de Moisés. tal forma que foi tão claro para Moisés, De tal manera que se hizo tan claro para que Moisés ele pôde descer e falar com os filhos de Israel sobre como deveria ser o tabernáculo. y él descendió para hablar con los hijos de Israel sobre cómo debía ser el Então tabernáculo. Moisés viu a casa de Deus na dispensação do Velho Testamento, Entonces Moisés vio la casa de Dios en la dispensación del Antiguo a Testamento, casa tipológica. una casa tipológica. E o que Paulo viu? ¿Y qué vio Pablo? A casa espiritual de Deus, La casa espiritual de Dios, a igreja, la iglesia, Cristo e a igreja. Cristo y la Da iglesia. mesma maneira, isso foi impresso no espírito de Y Paulo. de la misma manera es impreso en el espíritu de E Pablo. de uma tal maneira
de una manera tal que não poderia mais se desvincular disso. que nunca más podría desligarse de eso. Então isso se tornou a sua carne. Entonces eso se volvió su Por carne. isso ele diz, ai de mim se eu não pregar. Por eso dice, ay de mí si no predico el Ele evangelio. diz que ele era o mais privilegiado de todos os santos. Él dice que él era el más privilegiado de todos los Era o santos, menor deles, el menor de mas ellos, era o mais privilegiado. pero el más privilegiado, Porque foi chamado para pregar aos gentios porque fue llamado a predicar a los as gentiles insondáveis riquezas. las inescrutables riquezas de Cristo. Ah, irmãos, que o Senhor nos cure de nossa miopia espiritual. Entonces, hermanos, que el Señor nos cure de nuestra miopía espiritual. Então, ele vai dizer, ele vai citar essas medidas Entonces, él va a citar estas medidas que se referem ao eterno propósito de Deus. que se refieren al propósito eterno. Agora, conhecendo esse propósito eterno, Ahora, conociendo este propósito eterno, então nós temos e conhecer o amor de Deus. tenemos entonces y conocer y de conocer el amor de Cristo. Irmãos, esse é um propósito de amor. Hermanos, este es un propósito de amor. Deus, o Pai, ama o seu Filho eternamente. Dios el Padre ama a su Hijo O que eternamente. ele fez para ele? ¿Qué hizo para él? Um corpo, Un cuerpo, uma noiva, una novia, que pudesse ter núpcias com seu filho, que pudiese casarse con su Hijo em amor, alegria, companheirismo, en amor, gozo, compañerismo toda a eternidade. por toda la eternidad. Esse é o amor de Cristo, Ese es el amor de Cristo. que excede o entendimento. Excede el entendimiento. Então, conhecendo o eterno propósito de Deus, Entonces, conociendo el propósito eterno, conhecendo o amor de Cristo, conociendo el amor de Cristo, resultado, el resultado, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Agora vamos encerrar essa oração Ahora vamos a terminar abrindo nossas Bíblias em Números 32 abriendo nuestras Biblias en número 32 e rapidamente destacando alguma coisa aqui. y destacando rápidamente algunas cosas aquí. As 12 tribos de Israel foram chamadas para a herança. Las 12 tribus de Israel fueron llamadas a la herencia. Números 32. Número 32. Todos eles deveriam ter entrado e herdado Canaã. Todos ellos debían haber entrado y heredado Canaán. Mas a tribo de Ruben, a de Gad e a metade da tribo de Manassés, Sin embargo, la tribu de Rubén, la de Gad, la mitad de la tribu de Manasés, eles tomaram uma decisão. tomaron una decisión. Isso também tem muito a falar ao nosso coração. Y eso también tiene mucho que decir a nuestro corazón. Nós fomos chamados por Deus para o seu eterno propósito. Somos llamados por Dios a su propósito eterno. Conhecer essas medidas, Conocer esas medidas, conhecer o amor de Cristo conocer el amor de e Cristo ser tomado da plenitude de y Deus. ser tomados o llenos de la plenitud de Dios. Mas há um perigo. Pero existe un peligro, Nós temos uma satisfação menor. quedarnos con una satisfacción menor. Então, quando a tribo de Ruben, Gad e a metade de Manassés Entonces, cuando las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés chegaram aqui nas campinas do Jordão, llegaron aquí a las campiñas del Jordán, eles tinham muito gado, ellos tenían mucho ganado, possessões, e posesiones, a terra era boa para gado. y la tierra era buena para el ganado. Então, eles tomaram a sua decisão: nós ficaremos aqui. Entonces ellos tomaron una decisión, nosotros nos vamos a quedar aquí. Aqui nós vamos edificar casas e currais para os nossos Aquí gados. vamos a edificar casas y corrales para nuestro ganado. E Moisés nos repreende. Y Moisés nos No reprendió. versículo 7 diz assim: El versículo 7 dice así: Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? O propósito de Deus é a plenitude de Canaã, El propósito de Dios es la plenitud de a Canaán, figura de Cristo. figura de Cristo. Então Moisés nos repreende, Entonces Moisés nos porque reprende, eles queriam ficar aquém do seu chamamento, porque ellos querían quedarse más acá de su porque llamamiento, encontraram uma zona de conforto. porque encontraron una zona de confort. Esse é um perigo constante para todos nós. Ese es un peligro constante para todos nosotros. Nossa zona de conforto pode ser nossa própria família. Nuestra zona de confort puede ser nuestra propia familia. Nós estamos tão bem, nosso matrimônio está tão Nuestro bem, matrimonio está también. nossos filhos estão tão bem. Nuestros hijos están tan Deus nos bien. tem abençoado tanto, Y Dios nos ha bendecido. abençoado espiritualmente, Nos ha bendecido espiritualmente. abençoado financeiramente, Nos ha bendecido financieramente. abençoado com saúde e Y paz. nos ha bendecido con salud y paz. Estamos em um lugar tão confortável. Estamos en un lugar tan confortable. Nossas casas estão bem acabadas, Y nuestras casas están bien terminadas. mas a casa de Deus permanece em ruína. Pero la casa de Dios permanece en
nuestro Então é Dios. tão fácil para nós encontrarmos um lugar confortável Entonces es fácil para nosotros encontrar un lugar confortable em Deus. en Dios. Isso que aconteceu. Y eso es lo que pasó aquí. Então Moisés nos repreende Entonces Moisés nos reprende e no verso 13, y en el versículo 13, Números 32, 13. números 32, 13, Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años. Andar errante é sempre um resultado da não plenitude. Andar errante que es siempre el resultado de la no plenitud. Versículo 15. Versículo 15. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Verso 16. Versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. E o verso 19. El versículo 19. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, mas mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Oriente. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Você vê um conflito importante aqui, irmão? Te veo un conflicto importante aquí. O propósito de Deus, Canaã, El propósito de Dios está en a Canaán, plenitude de Cristo. la plenitud de Cristo. Mas eles escolheram algo que eles chamaram de nossa herança. Pero ellos escogieron algo que llamaron nuestra herencia. Já temos nossa herança. Ya tenemos nuestra herencia. Já somos o povo de Deus. Ya somos el pueblo de O Dios. sangue do Cordeiro nos libertou do Egito. La sangre del Cordero nos libertó de Egipto. Ele já nos guiou 40 anos por esse Y deserto. Él ya nos guió 40 años por este E agora desierto. estamos numa terra maravilhosa. Y ahora estamos en una tierra maravillosa. Para nós é suficiente. Para nosotros es suficiente, Mas para Deus não é pero suficiente. para Dios no es suficiente. Mas eles permaneceram nesse lugar. Pero ellos permanecieron en E se eso. você estudar a história deles posteriormente, Y si usted estudia la historia de esas tribus posteriormente, você vai ver que foram os primeiros a cair em idolatria. usted va a ver que ellos fueron los primeros que cayeron en idolatría. Porque não estavam no lugar designado. Porque no estaban en un lugar designado por Dios. Irmãos, plenitude não é um assunto qualquer. Entonces, la plenitud no es cualquier asunto. Nós somos chamados para a plenitude de Cristo. Fuimos llamados a la plenitud de Cristo. A igreja é chamada para a plenitude de La Cristo. iglesia está llamada a la plenitud de Se Cristo. nós não atingirmos isso, Si no alcanzamos eso, se nós dissermos já é suficiente, si nosotros decimos ya tenemos suficiente, então estamos em grande risco. entonces estamos en un gran riesgo. Esse risco é idolatria. Ese riesgo es la idolatría. Nós iremos apegar-nos a algo menor do que o próprio Vamos Senhor. a pegar a algo que es menor que el mismo Señor. E não chegaremos à plenitude. Y no llegaremos a la plenitud. Então, voltando à oração de Paulo, Entonces, volviendo a la oración de Pablo, e já vamos concluir. vamos a concluir. Assim como aos Colossenses ele usou a expressão força da sua glória, Entonces, así como para los colosenses, él usó la expresión la fuerza de su gloria, e para os Efésios a riqueza da sua y glória, para los efesios las riquezas de su gloria, assim ele vai concluir. así va a concluir. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 3:19. El 3:19. Então, verso 20, Entonces, el versículo ele 20 diz: ora, le dice, e esse é um cântico de adoração, y esto aquí es un cántico de é adoración, uma doxologia. es una doxología. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos fazer uma pausa aqui rapidamente. Vamos a hacer una pausa aquí rápidamente. Nunca leia um versículo como esse Nunca lea un versículo como este de modo desequilibrado, de una manera desequilibrada, como nós já dissemos anteriormente. como ya lo dijimos Então anteriormente. você cruza os seus braços Y cruza los brazos e diz assim: Diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. aquel que es poderoso para hacer Porque mucho más tudo que nós abundante pedimos e nós pensamos de lo que pedimos o é o entendemos, seu poder que opera em nós. por su poder que actúa en Então nosotros. nós estamos aqui aguardando Y estamos aquí que Deus esperando faça o que Ele quiser. que Dios haga lo que Él quiere. Nunca veja um versículo desse dessa maneira. Nunca veo un versículo de esta manera. Porque esse não é o único versículo do Novo Testamento que
fala sobre o operar de Deus. Porque este no es el único versículo del Nuevo Testamento que habla de la operación de Dios. Há muitos outros versículos. Hay muchos otros versículos. E a operação de Deus está sempre ligada Y sí, la operación de Dios siempre está vinculada à cooperação do homem. a la cooperación del hombre. Nós não cooperamos com Deus. Nosotros cooperamos con Dios. Vamos ficar aquém de seu propósito. Entonces, si no cooperamos, nos vamos a quedar más acá, nos vamos a quedar cortos respecto Então, a Dios. irmãos, sejamos cuidadosos. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos. Nos dias atuais, há um movimento expressivo nos Estados Unidos, En los días de hoy, hay un movimiento expresivo en los Estados Unidos, conhecido como Hyper Grace. conocido como Hyper Grace. Hypergrace. Hipergraça. Hypergrace, la supergracia. Sabe o que é hipergraça? ¿Sabe lo que es la supergracia? Nada precisamos fazer. No necesitamos hacer nada. A obra de Cristo foi completa? La obra de Cristo fue completa. Sim. Sí, Tudo está consumado. todo está consumado. A obra do Espírito Santo já está completa? ¿La obra del Espíritu Santo ya está completa? Não. No. O Eliezer continua trabalhando com Rebeca, Eliezer continúa trabajando con Rebeca, conquistando o coração de Rebeca, conquistando el corazón de colocando Rebeca. aqueles braceletes e aqueles colares de ouro. Ella viene poniendo sus brazaletes y esos collares de oro de São as riquezas de Isaac. Son las riquezas de Isaac. Ela não conhecia Isaac, Ella no conocía a mas Isaac, Eliezer está fazendo o seu trabalho. pero Eliezer está haciendo su trabajo. Ele está conquistando Rebeca. Él está conquistando a Meu Rebeca. senhor Abraão é muito rico. Mi señor Abraham es muy rico. Isso é uma figura de Deus, o Pai. Esa es una figura de Dios Padre. Ele diz que ele deu ao seu filho, Y dice, Él le dio a su hijo, Isaac, Isaac, figura de Cristo, figura de Cristo, deu ao seu filho tudo o que ele y possui. le dio a su hijo todo lo que E posee. ele coloca aquelas coisas em Rebeca. Y Él coloca esas cosas en E Rebeca. Rebeca vai ser conquistada. Y Rebeca va a ser conquistada. 10 dias eles ficaram na casa de Betuel. 10 días se quedaron en la casa de Rebeca. Então Rebeca tomou sua decisão. Entonces Rebeca tomó su decisión. Labão, seu irmão, queria segurá-la. Labán, su hermano, quería detenerla. Labão é uma figura do mundo. Labán es una figura del mundo. Então Rebeca tomou sua decisão. Entonces Rebeca tomó su decisión. Eu irei. Yo iré. E ela foi em direção a Isaac. Fue en dirección a Isaac. Isaac meditava no campo, Isaac estaba meditando en el campo. porque ele é o herdeiro de todas as Porque coisas. él era el heredero de todas A las cosas. figura de Cristo. Figura de Cristo. Então ele avistou Rebeca o avistou de longe. Entonces Rebeca lo vio de lejos. Então eles se conheceram um com o outro. Y entonces se conocieron en un valor. Rebeca tomou uma decisão. Rebeca tomó una decisión. Então nunca entremos pelo caminho da hipergraça. Entonces nunca entremos por el camino de la supergracia. A graça de Deus habilita a responsabilidade do homem. La gracia de Dios habilita la responsabilidad del hombre. Sem a graça de Deus não temos nada. Sin la gracia de Dios no tenemos nada. A responsabilidade do homem em si mesmo e por si mesma não pode fazer nada. La responsabilidad del hombre en sí mismo y por sí mismo no puede hacer nada. A graça de Deus tem que vir primeiro. Primero tiene que venir la gracia de Dios. Mas quando a graça de Deus nos habilita, Pero cuando la gracia de Dios nos capacita, nós de alguma maneira podemos dizer sim ou não. de alguna manera podemos decir entonces sí o no. Paulo vai dizer que a graça que ele recebeu de Deus Pablo dice que la gracia que él recibió de Dios não se tornou vã, no fue vana, mas ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. sino que él trabajó más que todos los Isso otros é 1 apóstoles. Coríntios 15. Primero Corintios E em 15. Colossenses 1, En Colosenses 1. ele vai dizer que ele se esforçava o mais possível. Él va a decir que él se esforzaba lo más posible. A palavra grega ali é a palavra nossa para agonia. La palabra griega allí es nuestra palabra para agonía. Paulo diz, eu me agonizo Pablo dice, yo agonizo segundo a sua eficácia que opera em mí. según la eficacia suya que opera en mí. Duas coisas juntas. Dos cosas. A eficácia do poder de Deus operando em Paulo. La eficacia del poder de Dios operando en E Pablo. Paulo se esforçando o máximo possível. Y Pablo esforzándose al máximo Não posible. tem nenhum desequilíbrio. No hay ningún desequilibrio, É perfeito equilíbrio. perfecto equilibrio. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Entonces, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más, Porque seu poder opera em nós. porque su poder opera en nosotros. Verso 21. Versículo 21. Então, a ele seja. Entonces a Él sea la gloria. Que maravilhoso. Qué maravilloso. O poder de Deus opera em nós. El poder de Dios opera en nosotros. Nós cooperamos com o Senhor. Y nosotros cooperamos con Sua Dios. graça vem nos habilitar. Su
Su gracia viene a capacitarnos. Mas de quem é a glória? Pero ¿de quién es la gloria? A Ele seja a glória. A Él sea la gloria. Porque sua graça é que nos habilita. Porque es su gracia la que nos É o capacita. seu poder que opera em Es nós. su poder que opera en Não nosotros. é nosso poder, No es nuestro poder, nossa capacidade. nuestra capacidad. Então a Ele seja a glória. Entonces, a Él sea la gloria. Na igreja em Cristo Jesus. En la iglesia de Cristo Jesús. Aí é uma conjugação, então. Aquí hay una conjugación. É um novo homem da nova Es criação. el nuevo hombre de la nueva Você creación. viu como fica claro? ¿Se da cuenta cómo queda É claro? por isso que Paulo está orando. Es por eso que Pablo está orando. Para que essa glória de Deus Para que la gloria de Dios ela seja tão verdadeira na igreja ella sea tan verdadera en la iglesia quando é verdadeira em Cristo como es Jesus. verdadera en Cristo Jesús. Então a Ele, a Deus seja a glória Entonces, a Él, a Dios sea la gloria. na igreja, En la iglesia, assim como é em Cristo Jesus. así como es en Cristo Jesús. Que maravilha! Qué maravilla. Conduzindo muitos filhos à glória. Llevando muchos hijos a la gloria. E essa então será a cena final. Y entonces esta es la escena final. Filhos introduzidos à glória. Hijos introducidos en la gloria. Mas isso já começou a acontecer conosco. Pero eso ya comenzó a ocurrir con O nosotros. que é santificação? ¿Qué es la santificación? É uma glorificação antecipada. Es una glorificación anticipada. Nós já estamos sendo glorificados. Nosotros ya estamos siendo glorificados. Enoque andou com Deus. Enoch caminó con Dios E já não era. E já não era. y desapareció. Porque Deus o tomou para si. Porque Dios lo tomó con él. Vamos encerrar contando uma pequenina história. Vamos a terminar contando una pequeña historia. Uma menina de 8 anos de idade estava na reunião da igreja. Una pequeñita de 8 años de edad estaba en la reunión de E o Dios. irmão estava compartilhando sobre a vida de Enoque. Y un hermano estaba compartiendo sobre la vida Há de Enoch. tão pouco sobre a vida de Enoque na Bíblia. Hay tan poco de la vida de Enoch en la Biblia. Por outro lado, há tanto sobre a vida de Enoque. Pero por otra parte hay tanto sobre la vida de Ele foi Enoch. o primeiro a ser arrebatado. Él fue el primero en ser arrebatado. Qual é o princípio do arrebatamento? ¿Cuál es el principio del arrebatamiento? Andar com Deus. Andar con Dios. Arrebatamento não é uma questão geográfica em primeiro plano. El arrebatamiento no es en primer lugar una cuestión É geográfica, uma questão espiritual. es un asunto espiritual, Intimidade com Deus. intimidad Então con Dios. Enoque andou com Deus. Entonces Enoch caminó con E Dios. aquela menina ouviu a pregação daquele irmão. Y entonces esa pequeña oyó la predicación de aquel Aí hermano. quando ela chegou em casa, seus pais perguntaram a ela o que foi dito na reunião. Cuando llegó a su casa, los papás le preguntaron, ¿qué se dijo en la reunión? Seus pais não foram na reunião. Los padres no habían ido a la reunión. Então ela buscou reproduzir na sua linguagem para os seus pais. Entonces ella reprodujo con su lenguaje a sus padres. E ela disse assim: Y ella dijo así, o irmão compartilhou sobre a vida de Enoque. el hermano compartió sobre la vida de Enoch. E ele era um homem que foi andando com Deus. Y él fue el hombre que fue caminando con Dios. E andou, e andou, e andou. Caminó y caminó y caminó. Até um momento em que Deus disse assim a ele: Hasta un momento en que Dios le dijo así, Enoque, Enoch, você está tão longe da tua casa, no estás tan lejos de tu casa, tão perto da minha, tan cerca de mi casa. dê um passo mais Da un paso más e fique comigo. y quédate. Essa é a mensagem. Y ese fue el mensaje. Enoque andou com Deus. Enoch caminó con Dios. Já não era, porque Deus o tomou para si. Y desapareció porque Dios se lo llevó para sí. Então, qual é o caminho para a plenitude de Deus? Entonces, ¿cuál es el camino a la plenitud de Dios? Andar com Deus. Andar con Dios. Agora, andamos com Deus por onde? Ahora, ¿por dónde andamos con Dios? Por um grande e terrível deserto. Por un gran, terrible desierto. Como Deus usa esse deserto? ¿Cómo usa Dios ese Para desierto? expor os nossos corações. Para exponerlo en por eso. E fazendo isso, o que alcançará em nós? Y haciendo eso, ¿qué hace Él de nosotros? O lixo vai sendo tirado. La basura va siendo sacada. E Cristo vai sendo formado em nós. Y Cristo va siendo formado en nosotros. Qual é o resultado? ¿Cuál es el resultado? A plenitude da terra de Canaã. La plenitud de la tierra de Canaán. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Hasta que todos lleguemos a la unidad de É la o fe pleno conhecimento do Filho. y al conocimiento pleno del Hijo de Ele Dios. é tão rico, Él es tan ele rico, é tão glorioso. tan glorioso, A medida da estatura da plenitude de Cristo. que a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Para que não sejamos meninos. para que no seamos niños, Ai, irmãos. hermanos. O Senhor está no trono há 2.000 anos. El Señor está en el trono hace 2000 años, Porque a sua igreja ainda é menina. porque su iglesia todavía es niña. Ele terá que ter núpcias com uma mulher adulta. Y Él tiene que casarse con una mujer adulta. Por isso o Espírito Santo está trabalhando. Por eso el Espíritu Santo todavía está trabajando. Maturidade. La madurez, Para que então possamos ser apresentados como
para que entonces podamos ser presentados a nuestro Señor. Que o Senhor continue falando ao nosso Que coração. el Señor continúe hablando a nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, te suplicamos uma vez mais. Señor, te suplicamos una vez más. Abre os olhos do nosso coração. Abre los ojos de nuestro corazón. Suplicamos ao Senhor que nossos joelhos sejam dobrados. Suplicamos que nuestras rodillas sean dobladas. Os joelhos do nosso coração. Las rodillas de nuestro corazón. Para que possamos compreender com todos os santos Para que podamos comprender con todos los santos a imensidão do nosso chamamento. la inmensidad de nuestro llamamiento. Senhor, não nos permita contentar com algo menos, Señor, no nos permitas contentarnos con algo menos, algo que seja menor. algo que sea menor. Revela-nos mais das glórias do Teu Filho. Revélanos más de la gloria de tu Hijo. Ganha e conquista os nossos corações. Gana, conquista nuestro corazón. Renova nossas vidas. Renueva nuestra vida. Restaura a Tua igreja. Restaura tu iglesia. Nos ensina o caminho da cruz. Enséñanos el camino de la cruz. Levar o morrer de Jesus. Para llevar la muerte de Te Jesús. suplicamos, Senhor. Te lo suplicamos. Antes que o Senhor venha, Antes de que tú que vengas, haja um testemunho vigoroso do Teu nome na que terra. haya un testimonio vigoroso de tu nombre en la tierra. Não sejamos uma assembleia maltrapilha. Que no seamos una iglesia vagabunda. Cobre-nos com Tuas vestes. Cúbrenos con tus vestiduras. Pinga colírio nos nossos olhos. Y pon colillo en nuestros ojos. Enriquece-nos com as Tuas riquezas. Y enriquecenos con tus riquezas. Assim te pedimos, Senhor. Así te lo pedimos. Agradecidos por Tua graça. Agradecidos por tu gracia. Em nome do Senhor Jesus.